Flamengo vê malandragem em negociação do Everton com Carlos Alcaraz. Meus amigos, curiosidades entre o clássico aí, Flamengo e Internacional, e por que é importantíssimo o Flamengo vencer essa primeira partida. Detalhes aí de quem vai jogar e de quem vai ficar de fora. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e depois se inscreve. Não custa nada, meu filho. É de graça, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão. Malvadão, que vai começar ganhando a primeira partida do Brasileirão. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos. Meus amigos, vou deixar um QR Code e um link na primeira descrição. Você vai clicar e vai comprar a sua camisa do Flamengo. Convenhamos, flamenguista de verdade tem que ter o seu manto sagrado. E chegou hoje. Hoje é o dia de você adquirir a sua camisa do Flamengo, não é mesmo? Então vamos que vamos. Meus amigos, estava morrendo de vontade de ver o nosso Flamengo jogar. Vão quase 15 dias que o Flamengo não joga. A última partida foi contra o Fluminense. Empatamos em 0-0, mas nos consagramos campeões carioca. O jogo poderia ter sido até uma goleada, mas o juiz não ajudou. Atrapalhou bastante. A verdade é essa. A gente jogou contra o juiz, contra a torcida, rival, né? E também contra o Fluminense e contra a mídia. Mas ganhamos de todo mundo e fomos campeão. E assim a gente vai seguir aí, passo a passo, ganhando tudo pela frente. Vamos ganhar Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e fazer bonito no Super Mundial. Põe fé? Comenta aí. Então, meus amigos, hoje começa o campeonato mais importante e mais difícil do futebol brasileiro. Flamengo e Internacional estreiam às 21 horas, Maracanã. Jogo esse que será transmitido pela Premier, pela Flá TV, com imagens para o exterior. Agora é Flamengo TV, né? Ou seja, tem muita opção para a gente ver, mas com imagem da Flá TV só vai transmitir para fora do Brasil, pois os direitos autorais aí são da detentora Globo e não pode passar lá na Flamengo TV. Então segue aí o procedimento. Flamengo tem novidades aí, entre elas vai poder contar com De La Cruz, Gonçalo Prata e Bruno Henrique. Dois jogadores que estavam aí com desgaste físico, né? Cansaço extremo, que é o caso do Gonçalo Prata, que jogou todas as partidas lá da parada da data FIFA, né? Das eliminatórias do Copa do Mundo. E o do De La Cruz, que foi cortado da segunda partida do Uruguai, que ia ser na Bolívia, que foi na Bolívia, né? Na altitude, onde corria risco de jogador se lesionar. Então o Bielsa cortou ele. Aí chegou no Flamengo, ele foi também poupado, tinha alguns problemas, coisas pequenas ali de saúde, coisas leves, acontece com todo mundo, né? Virose, coisa e tal. Já se recuperou e vai para a partida hoje. Então o nosso Mengão está escalado da seguinte forma. É uma provável escalação, na verdade. Rossi no gol, como sempre. Wesley na lateral direita. Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, dupla Leléo. Na ala esquerda, aí, né? Lateral esquerda, Alexandro. Pulgar e De La Cruz fazendo a primeira volância, primeiro e segundo volante. Luiz Araújo e Gonçalo Prato jogando mais centralizado. E na ponta aí fazendo um ataque, Michael e Juninho. Bruno Henrique vai estar no banco. Pode entrar a qualquer momento. Pode ser que essa provável escalação aí mude também na hora do jogo, né? Aí depende do Felipe Luiz. Mas o último time que eles bolsou no treino de ontem foi esse. Então essa é a provável escalação. E aí, meus amigos, vou trazer uma curiosidade aqui para vocês. Flamengo e Internacional já se enfrentaram aí várias vezes, né? No total são 110 confrontos na história de Flamengo e Internacional no Brasileirão. E o retrospecto do Flamengo e Inter é o seguinte. Flamengo e Internacional já se enfrentaram 110 vezes, com o rubro-negro conquistando 38 vitórias, enquanto os gaúchos levaram a melhor, né, em 39 ocasiões. Foram 36 empates entre as duas equipes. O Flamengo balançou as redes 142 vezes, enquanto o Inter marcou 156 gols. Então o Internacional tem uma vitória a mais que o nosso Flamengo. Hoje, você põe fé, comenta aí, que é o dia de Flamengo começar a virar essa situação aí, vencer e começar, vence esse ano, empata e na próximo segundo turno vence de novo e passa à frente, porque o Flamengo tem que ganhar de todo mundo, esse é o lema e assim tem que ser, vencer e vencer. Então é isso aí. E seguindo no mundo das curiosidades aí, a situação também é a seguinte, o nosso Mengão, em estreias de Campeonato Brasileiro, das últimas 11 para cá, uma curiosidade aí, né?
O Flamengo tem apresentado um desempenho equilibrado nas estreias do Campeonato Brasileiro nos últimos anos aí. Nas últimas 11 de abertura, o rubro-negro venceu 5 jogos, empatou 4 e perdeu 2. Em 2024, o Flamengo estreou contra o Vitória, que foi o ano passado aí, né? Estreou com Vitória sobre o Atlético Goianiense, foi 2-1 pro nosso Mengão, lá em Goiás. Aí segue aí o retrospecto. Atlético Goianiense e Flamengo, o jogo que foi lá, o Flamengo venceu por 2-1. Flamengo e Curitiba, que foi no Maracanã, o Flamengo venceu por 3-0. Atlético Goianiense e Flamengo em 2022, foi empate, o jogo foi lá. Em 2021, o jogo foi no Maracanã novamente, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo ganhou 1-0. Em 2020, o Flamengo estreou contra o Atlético Mineiro, também no Maracanã, e perdeu de 1-0. Perdemos em casa, hein? 2019, estreamos novamente no Maracanã, em casa, ganhamos de 3-1 do Cruzeiro. Em 2018, o Flamengo empatou com Vitória fora de casa. Em 2017, o Flamengo estreou contra o Atlético Mineiro, dentro de casa, no Maracanã, e empatou em 1-1. Em 2016, o Flamengo e o Sport se enfrentaram. O Flamengo venceu por 1-0 no Maracanã, em casa. Em 2015, o jogo foi fora de casa, 2-1 para o São Paulo. Em 2014, o Flamengo empatou em 0-0 com o Goiás, em casa. Então o Flamengo tem um retrospecto aí, até certo ponto, positivo, né? Que são no total aí 5 vitórias para 4 empates. Tá em vantagem, mas pode melhorar e esse ano a gente vai ganhar. É ou não é? Comenta aí o que vocês acham. Então é isso aí, meus amigos. Nosso Mengão tem que conquistar aí, né? Lembrando que é o campeonato mais importante do ano. A gente tem a Libertadores esse ano pela frente, que é muito importante. Também tem o Super Mundial. O Super Mundial, meio difícil de acontecer da gente ganhar o Super Mundial. Essa é a verdade. Mas chegar às oitavas, esse é o objetivo. E o Flamengo chegando nas oitavas, o Flamengo já vai ter faturado no total 87 milhões. Então é muita grana, tem que focar. E o Flamengo está focado até mais para o Super Mundial do que para Libertadores. Lembrando que eu trouxe mais cedo aí e falei, né, dessa situação. O Flamengo espera, ainda aguarda quem que vai ser o segundo time que ele vai enfrentar. Possivelmente deve ser o Ajuelense lá, mas vamos aguardar, que eles estão na justiça. Ainda vai ter um certo imbróglio, mas em breve a FIFA deve comunicar aí quem será o próximo adversário do Flamengo. Primeiro aí é o Esperança, o último da chave de grupos é o Chelsea, o mais esperado, e vamos ganhar deles, né? E é isso aí. Então segue a situação aí. Outro detalhe: o Flamengo tem o terceiro melhor aproveitamento do Brasil em 2025. E adivinhe quem tem o melhor aproveitamento? Pasme, o Internacional. O Internacional lidera o ranking do ano. Em segundo está o Ceará e na terceira posição aparece aí o Flamengo. Aí depois a gente vai aguardando aí o Botafogo, onde está na última aí, na lanterna. Essa é a situação, segundo o aplicativo SofaScore. Mas um detalhe aí, amigos, que chama atenção. Começo de ano, o Internacional, parece que não, mas é um time muito difícil de enfrentar. Tem um grande destaque aí que é o Alan Patrick e o Ené Valencia. Ené Valencia que fez gol agora nas eliminatórias da Copa do Mundo, é um cara rápido. E o Alan Patrick tem jogado mais adiantado, joga ao lado dele ali, também é perigoso. Mas o nosso Mengão tem mais elenco, o jogo é dentro de casa, então a obrigação é nossa de vencer, vamos vencer. Acredito que o Flamengo vai meter 2-0. E você, comenta aí. Amigos, outro detalhe aí. O Flamengo negociou o Carlos Alcaraz com o Everton, todo mundo sabe, 18 milhões de euros. Flamengo aguarda aí, né, um processo no qual estabeleceu metas. Se essas metas for cumpridas, o Everton é obrigado a comprar o Carlos Alcaraz. Só que tem um outro detalhe aí. As metas hoje para ser batidas seriam aí, quando eles contrataram, eles teriam 12 jogos para que o Carlos Alcaraz jogasse de titular em pelo menos 6. Agora faltam 5 jogos e o Carlos Alcaraz jogou apenas 3. Então o Flamengo acredita que isso aí pode ser uma malandragem para eles não bater a meta, não ter obrigação de comprar e depois renegociar o preço do Flamengo pagando mais barato. Só que o BAP, o Boto, o Flamengo em si tem um plano B. Qual que seria o plano B? Trazer o Carlos Alcaraz de volta? Não. Isso aí está descartado. A verdade é, o Flamengo hoje acredita que com a aparição dele lá na Europa, que já era conhecido, principalmente na Premier League,
outros clubes ali se interessam pelo jogador e tá fácil negociar ele por ali. E o Flamengo acredita que pode até aumentar o valor. Assim o tiro sairia pela culatra aí do Everton. Então aguarda-se aí para ver qual vai ser o desfecho, mas o Flamengo tem um plano B, uma carta na manga para poder vender o Carlos Alcaraz. Lembrando, Carlos Alcaraz chegou ao Flamengo muito valorizado, maior contratação aí da história. O Flamengo desembolsou na faixa de 20 milhões de euros para trazer esse jogador. Está tentando reembolsar o dinheiro agora, pois ele não foi aproveitado pelo Filipe Luiz. Entrou em algumas partidas no começo do ano aí, fora de posição. O Filipe Luiz experimentou aqui, experimentou ali. Depois houve uma conversa quando o Carlos Alcaraz recebeu a proposta do Everton. Ele conversou com o Filipe Luiz, botou na mesa. Hoje eu tenho uma proposta assim, assim assado. Qual que é a chance de eu ser utilizado no Flamengo? Aí o Filipe Luiz falou: você é a última, como se diz, é a última opção que eu tenho. Fulano tá na sua frente, ciclano, teteté e tananã. Carlos Alcaraz falou com ele que iria melhorar, fazer o possível para ser titular uma hora. Que não ia sair e desejava ficar. Com isso, dormiu todo mundo acreditando que Carlos Alcaraz, todo mundo lá, né? Que a gente só ficou sabendo quando a negociação aconteceu. Dormiu todo mundo lá acreditando, Filipe Luiz, Boto, presidente do Flamengo, coisa e tal, que o Carlos Alcaraz ficaria no Flamengo. Quando foi de manhã, aparece um anúncio aí de que ele tinha se acertado com o Everton por empréstimo e que depois, né, após bater metas, seria jogador efetivado do Everton. E o Filipe Luiz, por sua vez, ficou assim meio surpreso, mas também achou bom. Por quê? Porque é um jogador muito caro, o jogador não vinha sendo utilizado, então era uma baita oportunidade aí de resolver um problema que era uma dor de cabeça para o Filipe Luiz, porque ele não sabia como encaixar o Carlos Alcaraz mais, porque o Carlos Alcaraz não se adaptava ao esquema tático do Filipe Luiz. Com isso, a negociação está a caminho, está quase que acontecendo, mas até então não aconteceu. Tem falta aí as metas, não bater nas metas. E se o Everton realmente estiver usando de malandragem, o Flamengo vai procurar outro time na Premier League para vender o Carlos Alcaraz. Então a informação é essa. Então é aquela situação, né? Se eles são malandros, nós também somos. E quem conseguir dar a rasteira maior aí, vence. É isso. Abençoado, Flá. Aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Tamo junto. Valeu, amigos.